Paz de Deus, para finalizar essa noite com uma mensagem do Senhor que toca muito no meu coração, e como eu estou muito dedicada à leitura do livro de Esther, porque eu acredito que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados, ou seja, o que eu falo é para você que está me ouvindo, mas para mim também que estou ouvindo. Então essa palavra é para mim também. Deus tem falado muito o livro de Esther, e quando Deus me colocou, eu não imaginava o tamanho da batalha espiritual que eu estaria enfrentando. Só que a palavra do Senhor, ela existe como testemunho de como Deus age na vida daqueles que permanecem na presença do Senhor. E a história de Esther é linda, mas o que me chama muito atenção é lá em Esther 6, 12 e 13. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberto a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairá perante ele. Essa palavra é tão forte, essa palavra é tão poderosa, que para nós que conhecem o que Amã planejou contra Mardoqueu, e depois ouvir essa palavra aqui e finalizar com essa palavra aqui, é a prova viva. A palavra do Senhor, ela existe como testemunho, porque Deus, ele age da mesma forma, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele age na vida dos servos dele. E a gente entende que nenhuma emboscada, que nenhuma obra, que nenhum mal prevalece contra um servo do Senhor. Porque nós entendemos, nós que conhecemos a palavra, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é contra o mal, é contra o inferno que age através da vida das pessoas. E de que forma que Mardoqueu mudou a situação em que ele se encontrava? Não foi enfrentando e debatendo com Amã. Ele não lutou contra a carne e o sangue. Ele lutou com as armas que nós precisamos lutar. Ele se revestiu das armaduras do Senhor. Ele colocou em prática o que nós cristãos temos que colocar. Ele se revestiu de fé, do Espírito Santo e da palavra, que é a armadura do Senhor. E ele se colocou na posição de servo do Senhor. Como que ele se colocou para vencer toda a artimanha de Amã contra ele? Porque Amã tinha mandado preparar uma forca para Mardoqueu. Amã, que era oficial do rei, ele era de escalada o mais alto nível diante do rei. E ele todos os dias passava pela porta do palácio de Suzã, e existia um decreto que todos tinham que se prostrar diante dele, mas Mardoqueu não se prostrava. Sabe por quê? Porque o servo do Senhor só se prostra diante do Senhor. Nós que servimos a Deus não se prostramos, não se curvamos diante de nenhuma criatura. Nós não desonramos o nosso Deus. E Mardoqueu continuou honrando o seu Deus, enquanto todos se prostravam diante de Amã. Mardoqueu se mantinha posicionado, porque ele se prostra somente diante do seu Deus, ele não se curva diante de homens. E aquilo inflamou dentro do coração de Amã,
E Amã decidiu fazer uma forca para Mardoqueu. E quando todos que não se prostrassem diante dele, quando ele passasse, ia morrer naquela forca. E ele preparou a forca para Mardoqueu. Então a sentença de Mardoqueu já estava certa, porque a hora que Amã passasse, todos já estavam sabendo, quem não se prostrar vai morrer naquela forca. Ele sabia que Mardoqueu não ia se prostrar. Só que Mardoqueu não era filho do rei Assuero. Mardoqueu era filho do rei dos reis, do que está acima de todos os reis dessa terra. Oh, aleluia, glória a Deus. E ele não lutou contra a carne. Você sabe o que Mardoqueu fez? Quando existia um decreto também, depois eu vou contar para vocês sobre todo o extermínio do povo judeu que se resulta na festa do Purim. Mas hoje eu só vou falar um pouquinho desse ponto, depois eu vou falar os pontos de Esther, que como se tornou rainha, mas vamos para esse ponto, porque é isso que o Senhor está falando no meu coração hoje. E essa questão, o que Mardoqueu fez? Ele foi lá lutar contra Amã? Ele tentou alguma coisa? Não, porque quem serve o Senhor, quem peleja por nós é o Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele dará ordem aos seus anjos para que nos guardem. É Ele que peleja as nossas lutas, é Ele que se levanta ao nosso favor. Não pense que quando você se levantar contra um servo do Senhor, o servo do Senhor vai ter embate com você, porque não vai ter. Nós que servimos a Deus, entregamos a luta para o nosso Deus. É o Senhor que vai vir aqui diante dos nossos inimigos e vai nos entregar a vitória. Por isso que nós que servimos a Deus somos mais do que vencedores, porque o nosso Deus nunca perdeu e nunca vai perder uma batalha. E o que Mardoqueu fez? Ele, Esther, todo o povo judeu foi lá brigar, foi lá debater, foi lá se justificar, foi lá processar, foi lá... Não! Eles simplesmente se uniram em 3 dias de jejum e oração. E se cobriram de pano de saco nas cinzas e ficaram ali em oração, e clamando, e em constante jejum por 3 dias e 3 noites, orando e jejuando, e entregando aquela causa e aquela luta nas mãos do Senhor, e o Senhor se levantou. Aleluia, glória a Deus. E resultou no que? Na honra de Mardoqueu. Resultou no que? Em Amã morrer na própria forca, que eu vou contando as histórias para vocês. Então, descansa no Senhor. Se o inferno inteiro está se levantando contra você, descansa, porque o teu Jesus já venceu o inferno inteiro. Descansa no Senhor, porque se estão tentando te perseguir, te humilhar, te derrubar, se estão tentando alguma coisa contra a tua vida, descansa no teu Deus. Você já entregou essa luta na mão do teu Deus? Então descansa, porque a hora que o teu Deus se levantar para guerrear e para lutar por você, meu querido, meu querido, a hora que Deus se levantar em favor da tua vida, não tem mal que prevaleça. Só aguarda a tua honra. E é isso que Deus está falando para mim. Só aguarda a tua honra. E eu só tenho a agradecer ao Senhor. Só agradecer. Isso daqui é uma introdução do livro de Esther. Eu já comecei a gravar. E eu vou começar a postar parte por parte a partir de hoje. Glória a Deus. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. E tem uma. Eu acredito que tantas coisas aconteceu na minha vida
E eu tô tão apegada à palavra do meu Deus. Eu acho que eu tô tão agradecida pelo amor que Deus tem por mim. Tão agradecida que o meu tempo de vida aqui, cheio da presença do Espírito Santo, é o que faz valer a pena eu estar nesse mundo. Deus abençoe as nossas vidas. Todos os amãs que se levantar contra a vida do Senhor, contra a vida de um servo de Deus, se levanta contra o próprio Deus.